Olá pessoal, paz do Senhor, evangelista Wellington Ramos, mais uma vez comunicando com você aqui verdades que iluminam nossa mente e nos dá conhecimento para a nossa vida com Deus. Nesse momento, meus irmãos, estou aqui para mostrar a vocês a importância do combate da fé, a importância da gente fazer o bom combate da fé e poder estar pronto para o combate, para defender a nossa fé e nos proteger dos ataques, das investidas que vêm contra nós para nos atingir na fé, nos fazer cair da fé, apostatar da fé, perder a fé, perder a visão da fé, perder a direção da fé. Essa fé que eu falo é a palavra de Deus. A fé do cristão não é uma coisa mística, sobrenatural, nisso, naquilo ou naquilo outro. A fé do cristão é na palavra de Cristo. Fé é estar na palavra, confiando, esperando, acreditando, andando e se mantendo na palavra de Cristo. Isso é a fé. Não é essa fé religiosa que o mundo vive aí, o misticismo, não é? Eu creio nisso, através disso eu creio que Deus vai me dar e tal. Essa fé não é essa fé que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é uma fé na palavra. Fé é confiar, é acreditar, é esperar, é se entregar, é conduzir-se por meio. Então, por meio da fé, por meio da palavra. A fé em Deus, ela é pelo ouvir. E pelo ouvir, pela palavra. Então, nós só podemos ter essa fé, nós só podemos viver essa fé dentro da direção da palavra. É isso que nos leva a agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé na palavra, sem a caminhada, sem a confiança, sem a esperança na palavra dele. Ninguém agrada a Deus. Então essa é a fé que Deus ele quer de nós. Então estou aqui trazendo esse assunto, pois é muito importante. E é uma das causas muito negligenciada, é o preparamento dos discípulos de Cristo no conhecimento da palavra. Por onde eles vão se defender, por onde eles vão estar firmes, por onde eles vão estar vivendo verdadeiramente uma vida para Deus, perfeita e instruídos perfeitamente nessa fé. É pela instrução na palavra. E hoje está faltando isso. Hoje isso está muito escasso em muitos grupos que se congregam em locais, igreja. Isso está muito raro de se ter hoje. A instrução da palavra por onde o discípulo de Cristo ele é formado, por onde a pessoa que conhece, que se converte a Cristo, ela vai crescendo, por onde essa pessoa estará firme e apta, pronta para combater, debater e guardar a sua fé. É através da palavra, da instrução, da doutrina, da exortação, da demonstração, da correção, do ensino da palavra de Deus. Esse é o importante que a igreja tem que priorizar, buscar e não abrir mão da palavra de Deus, para lhe conduzir sempre diante desse mundo de trevas, que é o caminho da mentira, do engano em relação a Deus. Nós só podemos andar na luz se estivermos pela palavra. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha como a palavra ela é importante. Uma pessoa diante de uma situação de escuridão, ela precisa de uma luz para ela poder andar segura, ter esclarecimento de onde ela está indo, qual local. Ela precisa da luz. E a luz é a palavra de Deus. Sem a palavra, todos estão andando na escuridão. Não adianta falar em nome de Deus, dizer que é de Deus, dizer que crê em Deus, dizer que ama a Deus. Esse amor, essa fé, esta palavra que diz que é de Deus, tudo isso só tem validade se estiver pela palavra. Tudo que se faz em nome de Deus só tem validade se estiver na direção da palavra. Então tudo aí, essa fé, esse aglomerado de gente louvando a Deus, buscando a Deus, tudo isso é em vão se não tiver na palavra, se não tiver nos princípios, nos preceitos, na direção, nos parâmetros, nos conceitos da palavra. Tudo isso é em vão. O próprio Senhor Jesus, ele disse isso. Em vão esse povo adora-me. Buscando preceitos, não é? Seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Quais são os preceitos de Deus? Então, Jesus cita isso, uma referência de Isaías 29:13. Isaías, ele diz, lá, 29:13, que o temor do povo, ele é baseado não na palavra, ele é baseado em preceitos dos homens, dentro das religiões,
onde vivem a formalidade religiosa com as suas ordenanças legais, pode, não pode, é assim, não é e tal, mas dentro do que os homens estabelecem, não dentro da palavra. Então, eu estou levando para você essa instrução nessa live, para você observar a importância de você que é cristão, ter o conhecimento da palavra, para nela andar, para nela observar, para nela julgar, para que por ela você possa ser conduzido a uma vida com Deus, através da palavra. Não adianta você estar dentro de um grupo religioso, falando em nome de Deus, dizendo que está adorando a Deus, se este grupo não está sendo conduzido dentro dos parâmetros da palavra, se esse grupo não está sendo formado na palavra, se esse grupo não está sendo orientado e conduzido dentro da doutrina da palavra. Tudo é em vão, porque as pessoas na religiosidade, elas vivem uma vida com Deus, mas dentro daquilo que elas aprendem dos homens, do que ela acha, do que ela entende, dentro da religiosidade, onde elas pensam que a vida de servir a Deus é submetendo-se ao grupo religioso que ela está, à igreja que ela está, à religião que ela está. Muita gente tem esse entendimento. Não vou servir a Deus, vou agora ser religioso, para a religião A, B ou C, para a igreja A, B ou C, vou servir a Deus, vou ser de Deus. Muita gente entende que servir a Deus, ser de Deus, estar vivendo uma fé em Deus, uma vida com Deus, é dentro das suas religiosidades, vivendo seus padrões religiosos, suas observações religiosas. E muita gente entende que isso é o caminho para Deus. Só que não. O próprio Jesus, ele orienta muitos que creram nele, dos fariseus, dos judeus, que se eles guardassem a palavra de Cristo, eles verdadeiramente seriam discípulos de Cristo. Porque muitos fariseus creram em Jesus. Lá em João capítulo 12, muitos dos fariseus creram em Jesus. E a partir dali, Jesus vendo que eles estavam crendo em Jesus, Jesus agora para e dá uma advertência a eles, orienta eles, dizendo: se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Por quê? Porque não é dizer que creu em Jesus. Se converter a Jesus é passar a andar pela palavra dele. É passar a viver uma vida de regra de fé e prática na palavra. Não é viver agora dentro das ordenanças de igreja, de religião. Conversão a Jesus é isso. É eu me converter a Jesus e eu me submeter à palavra dele. E aí sim, eu estou servindo a Jesus como meu Senhor. Deu para entender? Tem muita gente que serve a Jesus como Salvador, mas como Senhor, não. Quem é o teu Senhor? A quem tu está se submetendo? Qual é a regra de fé e prática que tu estás vivendo? Qual é as ordenanças que tu estás praticando? Qual é os princípios e os preceitos que você está sendo submisso a guardar e a ter como regra de fé e prática na tua vida? É isso que nós precisamos entender. Jesus disse que o homem bem-aventurado é os que ouvem, praticam, mas é a palavra dele. Não é as ordenanças, as obrigações, os mandos, as exigências das doutrinas religiosas. É a palavra dele. Então, para a gente ser discípulo de Jesus, nós precisamos conhecer a palavra. Para servir a Jesus, é guardando a palavra dele. Para ter fé em Deus, é guardando a palavra dele. Muita gente diz que ama a Deus. Você já ouviu alguém dizer isso? Até você mesmo diz: ah, eu amo a Deus. O que faz você, qual é o princípio que leva você a dizer que ama a Deus? Qual é o princípio? Aonde você pode estar alicerçado dentro de um princípio para dizer isso? Por que é que você diz que ama a Deus? Porque você é bonzinho? Porque você vive a prática da religião? Porque você faz o bem ao próximo? Porque você dá caridade? Qual é o princípio que leva você a afirmar que você ama a Deus? Que você está falando baseado nele? Por onde? Olha, Jesus ele chega lá em João capítulo 14, versículo 23 e 24. Jesus volta-se para a multidão, para os discípulos e diz: quem me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. O princípio de uma pessoa amar a Deus é guardando a palavra dele, é praticando a palavra dele, é estando submisso à palavra dele e vivendo nessa palavra como a sua regra de fé e prática. As pessoas dizem que amam a Deus, mas estão vivendo aí submisso e escravo das suas ordenanças religiosas. E Deus não pediu isso. A minha convicção de que eu amo a Deus é quando eu estou me guardando, estou me buscando me colocar na palavra dele. Esta palavra
eu viver ela, estar firme nela, combater contra qualquer conceito que venha me tirar dessa palavra, que venha me persuadir, que venha me corromper dos conceitos dessa palavra. Eu amo a Deus quando eu me coloco firmado numa vida com Deus na palavra dele. Deu para entender? Então, eu estou levando essa orientação nessa live. Você, meu amigo do Face, você, meu amigo do YouTube, você, meu amigo do Message, do Kawaii, do Telegram, do Instagram e vários outros meios de comunicação que eu tenho colocado ensino, instrução, orientação, no propósito de levar a luz para iluminar a mente de muitos. Eu quero que você analise essa instrução que você está recebendo agora. Analise isso que eu estou falando e veja se realmente condiz ou não. Temos que ser apto a ouvir, tardio em falar. Temos que ser prudentes, temos que analisar. Jesus, ele disse que o fato de muitos errar é por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. E dentro desse contexto, quando Jesus fala isso, Jesus estava falando dentro de um conceito doutrinário errado que um grupo religioso estava tendo em relação a uma doutrina da ressurreição. Eles estavam tendo um entendimento errado. Por quê? Porque eles não examinavam as Escrituras. Quando Jesus disse para os saduceus que eles erravam por não examinar as Escrituras, isso é o que acontece com muita gente hoje, no nosso meio. Vivendo uma vida com Deus, crendo na doutrina que se diz que é de Deus, de assuntos, de coisas que não condiz com a verdade de Cristo, com a doutrina de Cristo, com a palavra de Deus. Essas pessoas erram por não examinar as Escrituras. Muitas formam sua doutrina, muitos formam sua linha de pensamento, muitos formam seus conceitos e pretextos de Deus, estabelecendo o que é e o que não é. E esse é o combate que nós temos que fazer para não ser persuadido, para não ser levado a um caminho deturpado que nos leve a apostatar da fé. Apostatar da fé é não andar mais na direção da palavra, é não se conduzir uma vida com Deus dentro da direção da palavra, é seguir instruções que não condiz com a palavra de Deus, é viver princípios, é viver regra de fé que não condiz com a verdade. Isso é apostatar da fé. Então nós temos que ter um grande combate da fé, porque nós vamos viver uma vida constantemente sendo bombardeado pelo inimigo. E as influências de Satanás contra a nossa vida, que estamos seguindo a Cristo, é para nos tirar de Cristo, é para nos afastar de Deus, é para nos fazer abandonar a fé, é para nos fazer desprezar o caminho da salvação. E como é que ele consegue isso? Tirando você da palavra. Como foi que Satanás conseguiu vitória sobre Adão, tirando Adão da bênção e levando Adão para a maldição? Como foi que ele conseguiu isso? Fazendo Adão crer numa palavra distorcida. Tirou de Adão a direção da palavra de Deus. Mas Adão conhecia a palavra de Deus e sabia a interpretação, a direção, a instrução, a orientação certa. Ele seguiu a direção de Satanás, deturpando a palavra de Deus, porque ele achou conveniente, foi satisfatório, era prazeroso para ele. Por isso que ele se deixou cair e entrou em maldição. Hoje também tem muita gente que conhece a doutrina de Cristo, sabe como que ele ensina, sabe como é que devemos comunicar, sabe como é que devemos nos conduzir, sabe como é que devemos crer, mas muitos não aceitam. Por quê? Porque essa forma não lhe convém. Ele tem uma forma satisfatória. Aquela que deturpa da verdade de Deus é satisfatória para ele, é vantajosa, é beneficiária para ele, traz conivência para ele. Isso é favorável a ele. Então ele prefere esse caminho distorcido da palavra, mas ele entende que na vida dele ele está servindo a Deus ainda. E quem sai da palavra de Deus entra em maldição, se afasta de Deus, perde a comunhão, porque comunhão e vida com Deus e a bênção de Deus só é para aquele que está na palavra de Cristo. Só é para quem anda na direção da palavra de Deus. Isso, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai vendo Deus falando que para o homem estar em comunhão com ele, na bênção com ele, é através de obedecer e andar em tudo que a sua palavra diz, guardar a sua palavra. A vida de fidelidade a Deus é na palavra, não é dentro de religião. Tem muita gente pensando que está vivendo uma vida adorando a Deus, servindo a Deus, dentro da religião. E esse não é o meio, nem o princípio. Para uma pessoa estar tendo a sua vida de fidelidade a Deus, de honrar a Deus, de glorificar a Deus, de ser grato a Deus, é vivendo e praticando a palavra de Deus. Como é que eu vou viver uma vida adorando a Deus, servindo a Deus, agradando a Deus, se eu não tenho prazer na palavra? Logo, eu estou vivendo uma vida na mentira, como o mundo vive, em nome de Deus. Porque não tem vida com Deus.
sem a palavra. A palavra é vida. É espírito e vida a palavra dele. Então Deus, ele dá ao homem essa direção. O homem, quando entra em maldição, é porque ele saiu da palavra. Não adianta dizer, eita, Deus me abençoou, me deu um carro, uma casa, uma prosperidade, uma vitória. Isso não é bênção de Deus. O mundo vive aí com as suas riquezas materiais, com as suas conquistas materiais, com as suas prosperidades materiais. Mas o mundo está em maldição, porque a maldição consiste em não andar na palavra, em não guardar a palavra, em não se submeter à palavra. O homem rico, ele era próspero. O homem rico, ele tinha muito dinheiro. O homem rico tinha muitas prosperidades. Lázaro já era ao contrário. Lázaro não tinha riqueza material, mas Lázaro era abençoado e o rico estava em maldição. Por quê? Não era porque ele era rico, era porque mesmo rico, mas mesmo assim não queria saber da palavra. Lázaro pobre, mesmo assim ele queria saber da palavra. Ele tinha a palavra como tesouro da vida dele. A palavra era o mais precioso para Lázaro. Lázaro guardava a palavra. Por isso que no acontecimento da morte, o rico foi para o Hades, lugar de tormento, e o pobre foi para o seio de Abraão, lugar de descanso na alma. As almas vão para um lugar determinado dos que saem desse corpo. A alma de quem sai desse corpo ou vai para um lugar de descanso, crendo em Jesus, crendo na palavra de Deus, ou vai para um lugar de tormento, por não crer. Essa é a causa da condenação, da maldição do homem. Não crer e nem se submeter à palavra de Deus. Lázaro foi para um lugar de descanso, não era porque ele era pobre, coitadinho, porque tanto rico como pobre vão para o inferno se não se converterem a Jesus, se não crerem na palavra de Deus. A questão não é ser rico ou pobre, ser humilde ou muito, né, esplêndido. A questão é ter a palavra ou não ter, crer em Jesus ou não crer. O bem do homem está em crer e guardar a palavra de Deus. Isso é que faz o homem ser bem-aventurado. Foi Jesus quem disse isso. Bem-aventurados que ouvem e praticam a minha palavra. A bênção de Deus está na vida de quem guarda a palavra. Ainda que não tenha casa, carro, nem vitória, nem prosperidade, nem muita condição financeira, ainda que esteja doente, não tenha saúde, não tenha trabalho, ainda que seja simples, ainda que seja o cara mais rejeitado do mundo, mas se você guardar a palavra, você pode ter ou não ter, estar ou não estar em qualquer lugar. Se você guardar a palavra, você está na vontade de Deus, você está na bênção de Deus, você está guardado para tomar posse da herança de Deus, você está guardado para ser levado como propriedade de Deus, porque é a palavra que nos torna garantindo a nossa bênção e salvação, que nos torna bem-aventurado. É a palavra de Deus, não é o lugar onde você está, não é o que você tem, não é o que você mostra ser, não é o que você acha que é o que você crê, guarda e pratica. É a palavra de Deus? Se não for, você está em maldição, com todo o tesouro, com toda a riqueza, com toda a prosperidade, com toda a vida religiosa. Tem muita gente que acha que está na bênção de Deus porque é religioso, né? Que está servindo a Deus, que é melhor do que os outros, porque ele é religioso, o outro não é. Isso é um pensamento na mente de todo mundo que é religioso. Principalmente na mente dos crentes, dos evangélicos. De que eu sou de Deus, ele não é. Eu sou salvo, ele não é. Sabe por que muitos pensam assim? Não é pela palavra, não é Cristo, é a religião dele. Eles pensam assim dentro dos princípios da religião. Onde eles têm como alicerce da sua fé, da sua vida com Deus, a religiosidade. E eu vou mostrar que não é isso. Vou mostrar para você agora que a tua religiosidade, se não tiver na palavra, não serve de nada. Você é mais um réu do inferno como qualquer outro. Tanto aquele que está dentro de religião, como aquele que está matando, roubando e estuprando. Todos estão julgados, condenados, sentenciados e correndo o risco de morrer, seguir ao juízo. Não é independente da tua classe social, da tua religião. A diferença na vida do homem não é a religião. Não é a classe social. Diante de Deus, a diferença do homem é aquele que creu na palavra e aquele que não creu. Quem creu tem salvação. Quem não creu continua condenado. A diferença diante de Deus é essa. Nós fazemos diferença no mundo, né? Na visão vertical, horizontal. Aliás, nós fazemos a diferença dentro da visão, dentro da aparência, dentro do que a gente vê. Mas diante de Deus, Deus não vai julgar como nós julgamos com os nossos olhos, dentro da visão óptica, física. Deus vai julgar com a sua visão espiritual no nosso interior, através do parâmetro de juízo que é a palavra.
Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Não é através da sua vida religiosa, mostrando para a sociedade que você é bom, que você é praticante da religiosidade, que você é bonzinho, é santo, é melhor do que aquele que está matando, roubando, fumando. Isso não é o que faz a diferença para discernir, para caracterizar um homem de Deus. Porque aquele que está lá dentro da religião, muitas vezes lá dentro pregando, ensinando o povo que sirvam a Deus, que temam a Deus, esse muitas vezes não teme a Deus, está vivendo uma vida corrupta no seu interior, está levando as pessoas a uma mentira, porque ele é hipócrita, ele está praticando algo muito mais nojento, muito mais reprovado, muito mais abominável do que aquele que está matando, roubando e estuprando. Sabia disso? Que tem muitos dentro de igreja que está diante de Deus numa situação muito pior do que os que estão matando e roubando que não está dentro de igreja? Ou não sabia? Isso é uma realidade, meu irmão. É preciso você buscar o conhecimento e o entendimento da palavra. É preciso você aprender mais de Cristo, aprender de Deus, buscar conhecer, que a tua mente esteja aberta, limitada à expansiva instrução da palavra de Deus. Mas tem muita gente que está com a mente fechada, limitada aos ensinos da sua religião. A minha mente tem que estar expansiva, tem que estar aberta para receber a ampla expressão, a ampla orientação, o amplo ensino da palavra de Deus. Tem muita gente que está com sua mente presa, cauterizada dentro do ensino da religião. Tem muita gente que pensa que é melhor do que os outros porque é um religioso. Independente da religião ou não, todos são réus do pecado. Vou mostrar isso a você agora. Existia um homem na Bíblia chamado Cornélio. Cornélio era um homem que o próprio Deus deu testemunho dele. Isso que eu estou falando está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e o capítulo 11. Se você quiser examinar e ler, se você gosta de analisar, examinar as escrituras, parabéns para você. Se você não gosta, misericórdia. Cornélio, lá em Atos, capítulo 10 e 11, Cornélio, Deus apresenta a ele dentro de um testemunho que Deus dá a ele. Um homem íntegro, reto, bondoso, tinha boas obras de caridade, tinha caráter e dignidade na sociedade que ele vivia. Era um homem que buscava andar na sua vida justa e reta diante de Deus. Tem muita gente que não é crente, porque hoje, eu digo crente, porque hoje a ideia de muitos que estão presos dentro do sistema religioso evangélico entende que de Deus é quem é da igreja evangélica. Entendem que os que estão servindo a Deus são os que estão dentro da igreja evangélica. E muitos estão piores do que os de outras religiões. Muitos que estão dentro da igreja evangélica têm menos caráter do que os que estão lá fora, em outras religiões. Muitos pastores são mais abomináveis do que muitos padres. Tem muitos padres que têm mais testemunho de caráter, têm mais personalidade do que muitos pastores. Como também vice-versa. Não estou aqui jogando para nenhum lado. Estou falando no geral. Porque o caráter do homem mudado no seu interior não é através de uma religião. A religião forma pensamento, a religião forma um conceito de vida, mas para Deus não. Forma um conceito de vida maldita. Porque para você ser transformado em uma nova criatura, restaurado e regenerado para servir a Deus, é através da palavra e não da religião. Quem muda o interior do homem é a palavra e não a religião. A religião, ela forma hipócritas, mentirosos, falsos, sepulcros caiados. É o que a religião forma. Mas Jesus torna o homem livre, liberto, faz o homem ser uma nova criatura com um caráter restaurado para viver uma vida com Deus dentro de um mundo tão corrompido que é dominado por Satanás. Jesus, ele transforma o homem e faz o homem viver uma vida com Deus, sendo uma nova criatura. Então Cornélio era um homem religioso. Tinha muito testemunho. O próprio Deus dá testemunho de Cornélio. Agora, o interessante é a gente entender que mesmo o testemunho que Deus dá de Cornélio, Cornélio não tinha salvação. Cornélio não tinha comunhão com Deus. Cornélio estava julgado ainda pelo pecado. Cornélio não tinha recebido remissão de pecado ainda. Foi preciso Deus enviar um homem chamado Pedro a Cornélio para pregar a Cornélio, orientar Cornélio, pregar o evangelho é isso. Ensinar a Cornélio o conceito, o meio, o caminho para o homem alcançar de Deus o perdão e ter comunhão com Deus. Porque dentro da religiosidade de Cornélio, mesmo ele sendo bom, caridoso, íntegro, reto, mas continuava julgado e condenado. Porque o caminho para Deus não é o mérito humano.
não é a obra humana, não é o que o homem faça, porque tudo que o homem faz em relação a uma vida com Deus, torna ele cada dia mais impuro, porque tudo que o homem busca pensando chegar a Deus, ele cada vez mais se afasta de Deus, se não andar segundo a direção de Deus, para chegar a Deus. E a direção de Deus não é caridade, religiosidade, vida íntegra, vida de religião. Não, isso não é o caminho para Deus. Isso é o caminho para uma vida na sociedade tranquila. Mas o caminho para Deus é Jesus. Para todos os seres humanos que estão perdidos. Jesus disse que veio buscar e salvar. Você não pode se salvar e nem se ser achado por você mesmo. Você precisa de um Salvador que te busque, que te salve, que te ache, que te leve a Deus. Esse Salvador é Jesus. Não é a tua religião, não é a tua obra, não é a tua caridade, não é o teu caráter, não é a tua vida santa, não é a tua vida de melhor do que os outros. Não, é Jesus. Todo o mérito é Cristo em nossas vidas. Cornélio, ele tinha todas as qualidades de uma vida social que nós precisamos viver. Ser caridoso, ser honesto, ser íntegro, ser sério, viver uma vida, dentro de uma situação do bem. Cornélio tinha isso, mas não era salvo. Não tinha o perdão de Deus. Escute aí o que diz Atos dos Apóstolos. Deus agora envia Pedro até Cornélio, para que Pedro fosse a Cornélio, ensinasse a Cornélio, orientasse a Cornélio o caminho pelo qual o homem pode chegar a Deus, encontrando o perdão, a justificação para a sua salvação. E não é através de nenhum conceito religioso. Olha aqui, escuta aqui. Como é que eu sei, por que é que eu afirmo, por que é que eu digo que Cornélio não tinha salvação, não era justificado dos seus pecados ainda e nem tinha comunhão com Deus? Com todo o testemunho que o próprio Deus deu dele, ele continuava perdido. Olha, escuta aqui, quando Pedro está relatando aos irmãos judeus, o que Cornélio, a experiência que Cornélio teve com Deus, que contou a Pedro, aí Pedro vai relatar agora aos judeus. Olha como Pedro diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, no versículo 13 e o 14 e o 15. Diz assim: e ele nos contou como em pé ele viu um anjo em sua casa. E ele lhe disse: vai a Jope e manda chamar a Pedro, que tem por manda chamar a Simeão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Cornélio era salvo? Não. Aqui é uma confirmação, é uma exegese dentro da palavra. Estou aqui trazendo o que a palavra me diz, com todo o testemunho, com toda a honestidade e o caráter de Cornélio, a religiosidade dele, ele não era salvo. Primeiro que ele estava vivendo uma direção a Deus contrária, errônea, sem entendimento. É o que hoje muitos vivem. E Cornélio não tinha salvação, mas ele tinha um caráter. Ele era um homem bom, era um homem religioso, era um homem íntegro, mas não tinha salvação. Porque isso não torna um homem justificado diante de Deus. Se não for por Jesus, o homem continua julgado, condenado, perdido neste mundo, indo para a condenação. E Cornélio diz: olha, o anjo me disse, Deus enviou uma visão, um anjo me falou que eu mandasse alguns homens até Pedro, chamá-lo, para que ele me dissesse palavras, me ensinasse o caminho por onde eu deveria ser salvo. E Pedro foi até Cornélio. Olha aqui o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 40 ao 43. Pedro agora indo a Cornélio, ensinando a Cornélio, pregando o evangelho a Cornélio. Olha o que é pregar o evangelho. É instruir, é explicar, é ensinar as pessoas a verdade de Deus. Amém? Aí Pedro diz assim, Atos 11, Atos 10, aliás, Atos capítulo 10, versículo 40 ao 43. Diz assim a palavra de Deus. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ele ressuscitou. Isso aqui é Pedro falando a Cornélio, ensinando, instruindo Cornélio. Ele está ensinando sobre Cristo. Aí no versículo 43, 42, Pedro diz assim, e ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus, é o que Deus constituiu, juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão de seus pecados pelo seu nome.
olha o testemunho, olha a mensagem, olha a pregação do evangelho, que Pedro foi até Cornélio levar para ele, todos que estavam na casa dele, falar de Jesus, aquele que Deus ressuscitou dos mortos. Aquele que nós testificamos dele, porque andamos com ele, comemos e bebemos com ele, vimos a operação dele. Esse foi o que Deus ressuscitou dos mortos. E sobre este todos dão testemunho, todos os profetas dizem. Pedro está dizendo a Cornélio aqui, todos dão testemunho deste, é este que Deus ressuscitou dos mortos, a quem ele nos mandou pregar e anunciar a todos, que por ele, quem crê nele, pelo seu nome, recebe o perdão de seus pecados. É através de Cristo, Cornélio, que você pode ser justificado por Deus. É através de Cristo, Cornélio, que você pode encontrar o amor e o perdão de Deus para a sua salvação. Aí Cornélio creu. Quando crê na mensagem do Evangelho, encontra a salvação, recebe o perdão de Deus, encontra a justificação de Deus, porque a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E essa mensagem mostra Cristo. Quem crê nele será salvo, quem não crê será condenado. Então, essa é a mensagem que o Evangelho nos ensina a pregar, que Pedro pregou, que Paulo pregou, que João pregou, que todos os apóstolos pregaram. Não é essa mensagem que hoje se prega, não é esse ensino doutrinário que hoje se dá dentro dos seminários, os teólogos, os doutores, os bacharel, trazendo suas teologias, seus ensinos, complicado, com sabedoria, buscando trazer a aramaico, confundindo o povo e o povo não crendo e não ouvindo e não recebendo a instrução simples da mensagem do Evangelho. É simples de ser pregada, não precisa tanta complicação. Aqui, o que Jesus nos mandou pregar é muito simples. E hoje, nós precisamos conhecer a palavra, meus irmãos. Nós precisamos ter o entendimento da palavra. Nós precisamos usar a palavra como a espada do Espírito, o objeto de nossa fé para a defesa, para convencer pessoas, para levar o ensino, para se defender das investidas que vêm contra nós. Nós precisamos conhecer a palavra. Diante de um debate doutrinário, você não pode resistir, você não pode sobressair se você não tiver o conhecimento da palavra. Você tem que manejar bem a palavra, porque diante de um combate doutrinário, você tem que ser apto e saber manejar bem a palavra, porque você vai ser confrontado com a palavra. O diabo vai levantar teólogos, doutores, bacharéis, homens sábios, pastores, pregadores, para levar a maldição para você, tirar você da palavra. Ele vai levantar esses homens com a palavra. Ele vai criar doutrina. E nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos manejar bem a palavra. Porque os debates que eles vão vir contra nós, os argumentos que eles vão usar, é da palavra. E se você não tiver conhecimento na palavra, não souber manejar bem a palavra, como você vai se defender? O nosso instrumento de combate é a palavra, é a espada do Espírito, que nós usamos para o combate e para a defesa. É a palavra. Se você não tiver a palavra, você vai ser levado à persuasão para o engano. Vai ser conduzido dentro de um conceito maldito. Nós precisamos da palavra. Eu tenho tido muitos combates com diálogos, com debates, com conceitos da palavra, com muita gente que vem com doutrinas que nos faz apostatar da fé. Doutrina que deturpa a verdade do Evangelho de Cristo. Eu tenho confrontado muita gente com essas doutrinas. Eu tenho trabalhado um combate muito grande em relação aos conceitos que se vivem em nome de Evangelho, em nome de Deus, em nome de doutrina, em nome de preceitos. Eu tenho confrontado muitos com o quê? Com a palavra. As pessoas vêm para mim com a ideia de guardar o sábado, doutrina da predestinação fatalista, vem ideia com que o templo é a casa de Deus, tem que estar no templo para poder servir a Deus, para poder sentir a presença de Deus, tem que estar dentro de igreja, tem que estar servindo ao sistema, tem que estar submisso, tem que estar dentro de tanta coisa, as pessoas vivendo situações que tem que estar dentro de igreja, fazendo pacto, voto, campanha, vivendo esses rituais. Os cultos que se vivem hoje dentro das igrejas não tem nada a ver com o que a igreja foi orientada a viver nas suas congregações. São cultos que levam as pessoas a viverem o paganismo. E como é que eu posso confrontar, debater e me proteger disso? Com a palavra. Eu preciso conhecer a palavra. Até porque o cara que prega a doutrina da predestinação fatalista incondicional, ele vai usar a palavra, textos que está aqui, que se você não tiver o conhecimento na palavra, você vai se deixar persuadir, porque ele vai mostrar a palavra.
É por isso que você precisa conhecer a palavra, manejar bem a palavra. Um homem de Deus, um homem chamado para o compromisso, o ministério da palavra, ele tem por obrigação conhecer a palavra, manejar bem a palavra, porque o instrumento de combate dele é a palavra. Como é que ele foi chamado para guerrear se ele não sabe usar a espada? Será que alguém vai botar um guerreiro para estar no combate, dentro de um compromisso, se ele não sabe usar o instrumento que ele tem que usar, que é a espada? Então Deus, quando levanta alguém para estar dentro de uma situação dessa, ele dá a capacidade para manejar bem o instrumento da fé. Todos aqueles que Deus chama para pastores, Deus ele dá a vocação, o conhecimento, o entendimento, e cabe a nós buscar o crescimento dessa vocação, desse dom, cada dia mais buscando aprender, conhecer mais de Deus, para poder ser mais apto no combate, para combater, proteger a minha vida e proteger a congregação. O compromisso do pastor é proteger, é guardar, é cuidar, zelar da congregação em relação à doutrina, ao ensino de Cristo, ao conhecimento da fé. Todo pastor tem esse compromisso, cuidar da igreja nesse contexto, nesse sentido de proteger a mente dos irmãos em relação a doutrinas vãs, conceitos malditos, que não condizem com a verdade do Evangelho. Mas o triste é, muitos pastores são eles que estão levando esse veneno para dentro da congregação. Muitos pastores, não estou generalizando, mas muitos pastores são eles que matam a congregação, que desvia a congregação, que leva a congregação a tropeçar, porque eles estão com a mente privadas da verdade, estão corrompidos da verdade do Evangelho, estão conduzindo o povo dentro do Evangelho anátema, levado por vento de doutrina, e o povo apostatando da fé, seguindo doutrina que não é a de Cristo, são doutrinas de demônios. Agora, tudo isso, eles usam a Bíblia. O falso profeta vai usar a Bíblia, vai usar o nome de Deus, vai usar o nome de Jesus, vai dizer que é de Deus, vai dizer que é enviado, vai dizer que é ungido, vai dizer que é aquele que Deus levantou, que fala a palavra de Deus. O falso profeta vai dizer tudo isso. Ele vai usar a palavra. O próprio diabo usou a palavra para tentar tirar Jesus do propósito do Pai. Concorda comigo? Sim ou não? Foi assim ou não? O próprio diabo usou a palavra para tentar Jesus, tirando Jesus da vontade do Pai. Jesus se defendeu com o quê? Ah, meu irmão, temos que jejuar para ser forte, temos que estar orando para ser forte. Não, não. Jesus não ensinou isso. A oração não é para ser forte. A oração é para você receber direção de Deus, discernimento. É para você estar com a sua vida dentro da sua confiança em Deus. Jejum não é para ser forte. Jejum não fortalece ninguém. E a igreja nunca foi orientada a fazer jejum. Não. O que Cristo orientou a sua igreja foi estar guardando a palavra. É isso que nos mantém de pé. É a palavra, é a palavra, é a palavra de Cristo. É guardar, é examinar, é conhecer, é se defender, é se manter firme na palavra. Foi o que Jesus disse, que o alicerce da nossa vida não é jejum, não é oração, não é vida de igreja, não é vida disso, daquilo outro. É guardar e praticar a palavra. Como é que eu vou praticar a palavra de Cristo se eu não conheço? Como é que eu vou me defender se eu não conheço? Como é que eu vou definir o erro do certo, a verdade da mentira, se eu não conheço a verdade? Deu para entender? Deu para entender? A oração é algo íntimo entre eu e Deus. A oração é para eu expor a Deus minhas petições. A oração é o diálogo que eu tenho com Deus. Agora, a minha vida com Deus ela é mantida, não é na oração. É outra coisa que muitos precisam aprender. A minha vida com Deus não é mantida através de oração. A minha vida com Deus é mantida através da palavra. Eu tenho que andar e me conduzir, me informar na palavra, para que eu possa ter vida com Deus. Vida com Deus não é através de oração, porque se fosse assim, o mundo também ora. Vida com Deus é através da palavra de Deus. O mundo não se importa com a palavra. As religiões vivem seus conceitos particulares, mas bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus, porque esses são os prudentes, esses são os que estão com a sua vida alicerçada em Deus, esses são os que estão dentro da graça de Deus, que tem a porta aberta para estar em comunhão com Deus a hora e o tempo que quiser, para a eternidade. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Foi isso que Jesus disse sobre a vitória que ele vai dar àqueles que perseveram até o fim.
E neste momento eu quero que você entenda isso. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa ter a sua vida com Deus na palavra. O cara chegou para mim e disse, não, eu creio em Deus. Como é que o senhor crê em Deus? Como é que o senhor ama Deus? Como é que o senhor tem fé em Deus? Se eu estou te pregando a palavra aí, você não está aceitando. Logo, Jesus disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, anda na palavra de Deus. Quem é de Deus, guarda a doutrina de Cristo. Não é aquele que está dentro de religião, vivendo e praticando a sua fé em nome de Deus, só que não está andando na direção de Deus. Isso não é ser de Deus. Para o homem ser de Deus, ele tem que ouvir e crer na palavra, se converter a Cristo, que é a palavra viva, o verbo de Deus encarnado. Então os falsos profetas vão usar a palavra. E o povo de Deus tem que estar apto a manejar bem a palavra, a se defender da palavra, a conhecer a palavra, a estar vivendo e guardando e praticando a palavra. Porque o único meio de vitória de você alcançar, estar na bênção de Deus, é guardando e praticando e se mantendo fiel à palavra. Não adianta você fazer culto de jejum, de oração. Não adianta fazer campanha de marcha, de vitória, de derruba muralha, derruba gigante. Não adianta fazer campanha de 7, 28, 31, 40 dias. Não adianta fazer pacto, voto, nem nada disso. Isso tudo é sacrifício de tolo, é vã. Não tem nenhuma utilidade para com Deus. O que Deus quer de nós é que guardemos a palavra de Deus, estejamos firmes nela, façamos o bom combate da fé, não deixando nenhuma influência, nenhum conceito, nenhuma doutrina contaminar o nosso entendimento na palavra, porque a palavra de Deus é por onde nós temos a certeza da bênção, da vitória e da garantia, porque Deus diz ao povo que usa desse argumento, Deus mostra ao povo de Israel, lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, Deus diz ao povo dele que o meio pelo qual o povo alcançaria a bênção de Deus era guardando e andando em toda a palavra que Deus deu ao povo. E se o povo não andasse nessa palavra, o povo recebia a maldição e não a bênção de Deus. E Deus diz ao povo de Israel, as minhas bênçãos, elas vão até vocês, elas encontrarão vocês, aonde vocês estiverem, as minhas bênçãos vão até vocês. Não precisa vocês buscar em nenhum lugar, não precisa vocês fazer nenhum ritual, nenhum pacto, nenhum voto, nenhuma campanha de 7, de marcha, de derruba muralha, derruba gigante, porque o gigante para cair, a muralha para cair, o mar para abrir, a bênção de Deus para vir sobre nossas vidas, é guardando e praticando a palavra, e não vivendo essas fantasias religiosas, essas fábulas, esses enganos malditos do evangelho anátema que o povo está vivendo aí, sem a direção da palavra. Você, quando guarda a palavra de Deus, automaticamente no reino espiritual, você está abençoado. As bênçãos de Deus alcançarão você. Você não precisa correr atrás dela. O que eu e você precisamos fazer é ser prudente, cauteloso e se guardar na palavra. Buscar andar por ela, nem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas andar prudentemente por todo o caminho, por toda a direção que a palavra nos diz, para que assim sejamos prudentes e a bênção de Deus repouse sobre a nossa vida. E andamos para o bem e não para o mal. Quem não anda na palavra anda para o mal. Quem anda nas suas fantasias religiosas, dentro das suas religiões, dentro dos seus sacrifícios, dentro das suas tarefas de igreja, de religião, dentro dos seus rituais de culto dentro de igreja, dentro das suas formalidades, quem anda dentro da sua religiosidade, está andando para o mal e não para o bem. Deus adverte o povo de Judá, lá em Jeremias capítulo 7, versículo 23, 21 ao 23, dá uma lidinha lá para você ver o que eu estou falando. Deus diz ao povo que o que Deus pediu ao povo não foi que vivesse seus rituais dentro do templo, vivendo sua religiosidade, sua formalidade. O que Deus pediu ao povo foi que o povo guardasse a palavra dele para que fosse bem, mas o povo não guardou, e o povo andou para o mal e não para o bem, porque estavam vivendo a vida religiosa com a sua mente cauterizada, perdido da verdade, não se importando com a palavra de Deus, guardou a sua formalidade religiosa e com isso andaram para a maldição. E o povo entendendo que estavam na bênção, foi preciso Deus advertir o profeta para levar essa orientação ao povo, chamando o profeta Jeremias para tal missão árdua, difícil, de contestar o povo, de levar ao povo o protesto de Deus diante da vida que o povo estava vivendo, que não condizia com a vontade de Deus. É o que hoje o povo vive também, gente. Nós temos que ser prudente. A palavra de Deus
é o mar de sabedoria, para a gente mergulhar nele e se conduzir na vontade de Deus. Cada dia mais se aprofundando a buscar o conhecimento, para que estejamos com a vida plena diante de Deus. O mar da sabedoria de Deus, o mar da direção de Deus é a palavra. Portanto, guarde a palavra, pratique a palavra. Venha o que vier, venha conceito, venha doutrina, venha homens mentirosos, levante-se espírito, venha anjo do céu, trazendo uma outra orientação, um outro ensino, um novo evangelho, uma outra doutrina que não seja de Cristo, não receba. Você vai sofrer anátema, amém? Então fica aqui a nossa responsabilidade de buscar o conhecimento da palavra. Seja prudente. Seja como as 5 virgens prudentes que tinham azeite na botija e a sua lâmpada acesa. Isso não fala dessas fantasias que o povo ensina dentro das igrejas, não. Azeite na botija é a presença do Espírito Santo que ilumina, que é o combustível da nossa vida, que nos deixa com a vida acesa quando estamos com a lâmpada acesa, que é a palavra de Deus. A lâmpada acesa é a palavra de Deus na nossa mente. O azeite na botija é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos inflama a andar pela palavra, a buscar a palavra, a se conduzir na palavra. E isso quem faz é Deus, quando nós se submetemos a Ele e somos prudentes, está com a nossa vida na direção da palavra, guiado pelo Espírito Santo, que não guia ninguém dentro de visão, dentro de revelação, dentro de doutrina de igreja, dentro de ensinamento de homem. Jesus disse que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo dele, viria para nos guiar em toda a verdade. E onde é que está a verdade de Deus? Não é na igreja, não é no pastor, não é em mim, não é nas minhas práticas, não é no meu entendimento, é na palavra. A verdade de Deus é a palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esta palavra escrita, palavra encarnada, Jesus, é a verdade de Deus. Amém? Então que Deus abençoe a todos vocês. Estou aqui com um compromisso de levar essa orientação, porque eu sei da importância da igreja estar preparada. Hoje, infelizmente, a igreja está caída. Muitos, não estou generalizando, porque os fiéis permanecem de pé. O profeta Elias, ele disse, olha, Senhor, olha, tira a minha vida, eu estou aqui porque só eu fiquei. Todos se prostraram diante de Baal, todos se renderam diante do paganismo, mas eu estou aqui firme. Aí Deus disse a Elias, Elias, olha, não só tem tu não, Elias. Eu preservei mais 7.000 ainda que não se prostraram a Baal. Existem muitos que estão caídos aí, mas a maioria do povo de Deus, os verdadeiros adoradores, estão de pé, estão pregando, estão anunciando, estão combatendo o bom combate, estão aí como voz de Deus no mundo. São poucos, mas estão levando a verdade, como você está ouvindo agora, como você está agora sendo advertido, para libertar muitos que estão com a sua mente presa e cauterizada dentro da formalidade, dentro do sistema. Amém? Sendo negócio de homem. Mas que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu fico alegre, fico feliz, porque eu tenho visto muitos homens de Deus, e quando eu julgo um homem de Deus, eu julgo aquele que está pregando a doutrina de Cristo, aquele que está verdadeiramente ensinando os conceitos de Deus. Não é porque ele é pastor, ele é evangelista, ele é evangélico, não, eu não julgo o homem de Deus por esses critérios. O critério pelo qual eu posso julgar que uma pessoa está dentro da vontade de Deus é o entendimento dele, é a palavra. Porque vida com Deus depende de entendimento e não de religião. Aprenda isso aí. Vida com Deus depende do entendimento transformado. Conheçamos e prosseguir em conhecer o Senhor. A Bíblia diz que a causa de muitos serem derrotados é porque lhe faltou o conhecimento. Então, vida com Deus é questão de conhecimento, não é questão de religião, não é questão de prática, de comportamento dentro de uma vida santa na religião do bem. Vida com Deus é questão de entendimento e conhecimento de Deus. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu tenho tido muita alegria quando eu vejo aqui no Face, no Kawaii, em outras plataformas sociais, muitos homens de Deus também levando a verdade, levando o ensino. Dentro de muitas igrejas também, são pouquíssimos, mas tem homens pregando, doutrinando e trabalhando a congregação com a verdadeira doutrina de Cristo, apesar de que muitas igrejas estão corrompidas, muitos homens que estão lá dentro, que não conhecem, que não têm compromisso, que não têm chamado, que se corromperam e estão levando o povo a viver uma vida anátema dentro do quartel deles lá, do quadrado, da bolha, não é? Que eles estão vivendo lá presos, sem evoluir, sem crescer, sem andar na direção de Deus. Estão arrodeando dentro desses locais, arrodeando, perdidos, e vão parar no mesmo lugar, na eternidade sem Deus,
se não forem despertados para ouvir a verdade e se converterem enquanto é tempo. Estamos aqui com a voz que clama no deserto, a voz profética de Deus, que protesta, que denuncia, que contraria todo o erro sistema, todo o erro religioso, todo o erro do entendimento do homem, toda a construção maldita de doutrina que não condiz com a verdadeira doutrina de Cristo. Nós estamos aqui para condenar, protestar e colocar por terra toda essa estrutura de conceitos e doutrinas malditas que não condiz com a doutrina de Cristo. Porém, fiquem na paz, sejam prudentes, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo assim te salvarás. Quando você tiver cuidado da sua vida e da doutrina de Cristo para estar por ela. Por aí você encontrará e estará no caminho da salvação. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. E se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, ei, diga não, meus ouvidos estão fechados para esse ensino. Eu não estou disposto a esse ensino. Eu não estou apto para receber isso. Isso não condiz com a minha fé. Vá para lá. Você, seu ministério, sua igreja, seu ensino, seu poder de Deus, seu movimento, sua prática, seu ritual, seu pacto, seu voto, sua campanha. Vão para lá, porque isso não é a doutrina de Cristo. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Amém? Guarda esse conselho, essa orientação e que em nome de Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês agora. Que as vossas mentes, os vossos olhos da fé estejam sendo iluminados, esclarecidos para conhecer a verdade e por ela muitos que estão presos na mentira sejam libertos agora em nome de Jesus. Amém e amém.